Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre a carta aos Gálatas. Cone? Por quem foi escrito? O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Gálatas 1:1. Momento histórico. Este livro possui 6 capítulos e faz parte do Novo Testamento. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta de 48 e 57 depois de Cristo. Dependendo de onde exatamente o livro foi enviado, foi na primeira ou segunda viagem de Paulo na província romana da Galácia, região que atualmente faz parte da Turquia. O cristianismo começou por trás de um movimento judaico-messiânico em Jerusalém, mas a sua mensagem era para toda a humanidade, e assim rapidamente se espalhou para além de Israel. No tempo de Paulo, como missionário, havia tanto judeus como não-judeus no movimento de Jesus, e isso desencadeou um enorme debate que conhecemos no livro de Atos 15. Historicamente, o povo estava focado em grupo étnico, Israel. Eles foram separados pelas práticas comandadas pela lei de Torá, como a circuncisão dos homens, comer kosher e observar o sábado. E havia muitos cristãos judeus que acreditavam que para todos esses não-judeus realmente se tornaram parte da família de Deus, eles precisavam obedecer às leis de Torá. E alguns desses cristãos judeus acabaram vindo para as igrejas da galáxia. Eles estavam falando mal de Paulo e exigindo a circuncisão de todos esses gentios. E muitos deles foram circuncidados, e quando Paulo soube disso, ele ficou com o coração partido e irritado, e eis que surge essa carta. Gálatas 4, 18 a 20. Para quem foi escrito Gálatas? Foi escrito a várias igrejas da Galácia, onde Paulo tinha ido em uma das suas viagens missionárias. Podemos ver isso nas histórias do livro de Atos. Ele escreveu esta importante carta sentindo uma profunda paixão e frustração. Gálatas 1, de 6 a 9, que diz: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietei, e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja tema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, será atema. Também em Gálatas 4, no 19 e 20, diz: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Nesse texto a gente pode ver bem claro a frustração de Paulo com a igreja de Gálatas. Pode passar. Bom, e os principais ensinamentos de Gálatas? Em Gálatas 1 e 2, ele fala basicamente sobre o evangelho do Messias crucificado, Jesus crucificado. E através desse evangelho que cria uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E também através desse evangelho que as vidas são transformadas pela ação do Espírito Santo. Bom, em Gálatas 1 e 2, só um minutinho, gente. Deixa eu só abrir aqui. Bom, no capítulo 1, Paulo começa mostrando a sua perplexidade
pelos Gálatas terem dado ouvidos e abraçado o evangelho diferente, como foi lido ali pela Kawane em Gálatas 1, 6 a 9. No capítulo 1, versículo 10 a 24, a gente vê a defesa do seu apostolado, autoridade em mensageiro, testificando que não recebeu o evangelho por meio de homem, de apóstolos que vieram antes dele, mas através da revelação do próprio Jesus Cristo. Isso a gente vê claro no versos 11, 12 e 15 e 17. E Paulo não era nem conhecido pelas igrejas da Judéia, pois eles apenas ouviam falar que aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por isso. Isso a gente vê no verso 23 e 24. E capítulo 2, a gente vê que lá em Atos 15, Paulo, Barnabé, Pedro e outros apóstolos estavam reunidos, examinando se os cristãos convertidos não judeus, os gentios, deviam ou não observar a lei de Moisés, e concordaram que eles deviam se abster de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Isso está lá em Atos 15, 29. Só mais tarde, Pedro tinha ido a Antioquia para visitar e ver todos esses cristãos não judeus. Eles estavam comendo e se relacionando com eles, mas quando alguns desse grupo de oposição de Jerusalém apareceram em Antioquia, Pedro cedeu sob a pressão. Ele parou de comer com os cristãos incircuncisos e os evitava. E assim, Paulo confrontou e acusou Pedro de hipocrisia, de não permanecer no evangelho. Para Paulo exigir que esses novos cristãos fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés é um erro muito grande. É uma traição ao evangelho. Isso a gente pode ver em Gálatas 2:16. Diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O ser justificado é um termo do Antigo Testamento, que quer dizer ser declarado justo. Declarado justo na relação certa com Deus, somos perdoados e é-nos oferecido um lugar na família de Deus, e isso é resultado na transformação pela graça. No capítulo 2, versículo 16, fica bem claro que nós somos justificados pela fé em Jesus. O coração do evangelho de Paulo, o âmago, do evangelho de Paulo, é que quando as pessoas confiam em Jesus, o que é verdadeiro dele, torna-se algo verdadeiro para eles, verdadeiro deles. Então, em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Podemos ver isso em Gálatas 3 e 4. Gálatas 3, 26 e 27 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados, em Cristo já vos revestistes. Pela fé em Cristo Jesus, os cristãos não somente são abençoados como filhos de Abraão, podemos ver isso em Gálatas 3, 7 e 9, mas também como filhos de Deus, João 1, 12, e seus herdeiros, Gálatas 4, 7. Os cristãos foram adotados pelo próprio Deus, embora fôssemos seus inimigos, fomos feitos seus filhos, ainda que mereçamos o juízo, receberemos a herança eterna de nosso Pai. Em Gálatas 3:2 podemos ver: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nesse versículo, Paulo compara a obediência à lei com a fé. É provável que a pregação da fé fosse o que Paulo tinha em mente em Romanos 10:17, quando disse: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A pregação da fé também pode estar muito relacionada com o conceito de Paulo sobre a obediência à fé, uma vez que a palavra grega
Para ouvir também pode ser traduzida por prestar atenção ou obedecer. Podemos ver isso em Romanos 1:5 e Romanos 16:26. Em Gálatas 4:6, ele diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim como Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos na história do mundo. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Assim, Deus enviou o Espírito de Cristo, no momento certo, para todo que nele crê. O fragmento aos nossos corações atesta que os cristãos podem experimentar a intimidade com o Pai por causa do Espírito que habita neles. Podemos ver isso em Romanos 8:17. Em Gálatas 4:16 fala: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Uma pessoa com motivos puros e amizade verdadeira nem sempre diz coisas que são agradáveis de ouvir. Paulo estava dizendo a verdade aos Gálatas e, consequentemente, estava sendo chamado de inimigo deles. Às vezes, a verdade dói, mas o amigo fiel diz a verdade com coragem. Em Gálatas 4:25 podemos ver: Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Paulo comparou Jerusalém, o centro da vida judaica, ao Monte Sinai, o lugar onde surgiu a lei de Moisés. Aline? E o resumo da lei de Moisés é amar ao próximo. A gente vê isso em Levítico 19:18, que diz: Não procure vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E em Gálatas 5:14 também fala: Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O contraste entre a antiga e a nova humanidade, os hábitos da antiga humanidade são óbvios, que estão descritos lá em Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esses são comportamentos que desumanizam as pessoas, destroem relacionamentos, até mesmo o relacionamento nosso com Deus, né? E a comunidades inteiras, né? E todos esses comportamentos destroem comunidades, né? Enquanto as leis de Moisés proibiam esses comportamentos, Jesus realmente aniquilou na cruz. Então, quando uma pessoa confia em Jesus e vive em dependência do Espírito, a vida de Jesus se torna dessa pessoa e produz aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22-24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Este é o modo de vida de Jesus, que ele quer reproduzir na sua família, para que se tornem pessoas de amor, de alegria, de paz, de paciência, de fidelidade, de humildade, de gentileza e autocontrole. E esses frutos requer cultivo. Se vivemos no Espírito, temos que permanecer no Espírito. Lá em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, isso requer intencionalidade de relacionamento com o Pai, para que, nos enchendo do Espírito Santo, a gente possa reproduzir isso. E para tudo isso, a gente precisa podar os velhos hábitos e cultivar novos. Então, e ao fazer isso, somos levados pelo Espírito à medida que Jesus renova nossas mentes e corações e nos torna pessoas que amam a Deus e aos outros. E assim se cumpre o que Paulo chama de a lei de Cristo. Está lá no capítulo 6, no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o que importa
é a nova criação de Deus. Lá em 6,15, diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A nova família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Um minutinho, gente. A nova família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, cheia de fé nele, que estão aprendendo a amar a Deus e aos outros no poder do Espírito. E é isso que trata a carta aos Gálatas. Pode passar, Cláudia. E agora chegou o momento da gente falar o que Deus falou com a gente. Estudando sobre o livro de Gálatas, eu vejo como, por nós mesmos, nós somos incapazes de viver uma vida que agrade a Deus, porque em nossa natureza, somos incapazes de fazer algo bom, de termos uma vida de integridade, pois somos pecadores, ovelhas desgarradas pelo caminho, seguindo as próprias vontades, andando com um vazio no coração. Mas graças a Deus que nos resgatou, e hoje podemos ter uma vida com propósito, amando a Deus, tendo comunhão com o Pai e vivendo a vida de Cristo em nós. Logo, já não somos nós, mas Cristo que vive dentro do nosso coração. E por causa dele, e através da fé nele, hoje podemos ter esperança de que um dia estaremos junto com ele nos céus eternamente. Por isso, não nos desanimemos, permanecendo no Espírito, para vivermos uma vida que agrade ao nosso Pai. Glória a Deus por isso. O que Deus falou muito comigo em Gálatas foi lá em Gálatas 2:19-20, que diz: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Antes eu vivia para mim mesmo, mas agora vivo somente para Cristo. Antes eu fazia as minhas próprias vontades, mas agora faço as vontades de Cristo. E o outro está em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Livre não é o homem que faz o que quer, mas é aquele que escolhe não fazer a sua vontade. E por último, Gálatas 5:22-26, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Cristo, andemos também em espírito. Não sejamos cobiços de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Devemos ser humildes com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Outra coisa que me chamou muita atenção também foi capítulo 2, do versículo 2. Ele diz assim: subi em obediência a uma revelação. Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios. Aqui o que me ressalta aos olhos é a sensibilidade que Paulo tinha ao Espírito, porque ele subiu em obediência a uma revelação. Ou seja, ele teve uma revelação do Espírito de, vai lá para Jerusalém, vai ter lá com os irmãos lá de Jerusalém. Então, isso me desperta aos olhos de o quanto eu estou sensível ao Espírito. Isso me chamou muito atenção. E também, falando um pouco sobre a lei de Moisés, Paulo faz uma acusação muito séria contra a igreja de Gálatas. Se a gente ler lá em Gálatas 5, no 4, diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, quando eles estavam querendo se circuncidar, seguindo a lei de Moisés, mesmo depois de convertidos, eles estavam se desligando de Cristo. Estavam negando o evangelho de Cristo.
estavam saindo debaixo da graça do Senhor, e nós somos salvos pela graça, e eles estavam rejeitando isso. Então, essa é uma acusação muito séria, né? E aí ele segue ele falando, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, né, por todas essas coisas que ouvimos aí. E queremos ouvir mais de vocês aí, tá? Aqueles que têm algo mais a acrescentar. Muito bom mesmo, viu? Muito claro, objetivo, focado, muito bom aquilo que vocês trouxeram para nós hoje, tá? E abro aí para vocês aí falarem, complementarem, compartilharem aquilo que Deus tem falado com vocês também através da leitura que vocês fizeram, tá? Então fica aberto aí. Só que tem que falar um de cada vez e tem que abrir o microfone. Vocês estão falando aí é que eu não estou ouvindo. O microfone está fechado. Bom, então eu vou ser o primeiro, já que tá todo mundo meio com vergonha, não sei, né? Eu leio durante a semana, no pé dos irmãos. Eu tive vários pontos assim que me chamou bastante atenção, mas eu vou falar só dois deles. Um é em Gálatas 2:9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aqui foi uma tatuagem de 5 dedos na nuca deles, né? Que Paulo trabalhou tanto para levar o conhecimento e a palavra para os irmãos, né? E eles querendo voltar para os rudimentos fracos e pobres do mundo, né? E outra parte que me chamou bastante atenção também foi em Gálatas 1:10, do 10 ao 12. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aí, junto com esse versículo, eu fui lá para Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. E eu acho que esse versículo não tem muito que explicar, né? A gente já entende já tudo que a gente fazer de todo coração para o Senhor, né? Não para homens. Amém, Tiago. Muito bom. Fabrício. Fabrício. Vocês meio que é Tiago. Amém, Fabrício. Amém. Muito bom. Né? Que assim seja, né? Que assim seja, né? O que o Fabrício colocou, né? Primeiro em Gálatas 2, da gente. Tantas pessoas às vezes se esforçam, né? Para nos trazer o Evangelho, para nos ensinar. E assim como Paulo, muitos hoje têm um esforço
tremendo, né? Para nos ensinar o Evangelho de Cristo. E que esse esforço dessas pessoas não seja vão em nossa vida, né? Porque alguns, assim como naquela época, né, eles estavam voltando lá à lei e indo atrás de conversa fiada de outras pessoas. Infelizmente, ainda hoje, existem pessoas que se deixam levar por qualquer vento de doutrina e às vezes até mesmo pelo mundo, se esquecendo do esforço, né? De, de que pessoas se esforçaram para te ensinar aquilo e muitos jogam todo o ensino fora por causa de uma palavra no YouTube, por causa de um negócio que ele ouviu, e aí porque quer namorar, e jogam toda uma vida com Cristo e torna vão aquele evangelho que foi pregado a ele. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Mas eu quero ouvir mais vocês aí. Vamos lá. Tio, rapidinho. Fabrício, só, você falou ali, eram o que fracos do mundo? Só para eu anotar aqui. De Gálatas 2:9. Rudimentos fracos e pobres. Esse que você quis dizer? Obrigado, valeu. Uma coisa que me veio à mente quando o Fabrício estava falando sobre Gálatas 1, lendo ali sobre que Paulo não aprendeu por homens, mas pela revelação de Cristo, né? E aí eu pensei em nós, porque no nosso caso, nós aprendemos tudo aquilo que sabemos, tem alguém que nos cuida, né? E que nos ensina, que nos passou todo o conhecimento, que nos ensina a guardar todas as coisas, né? Que você tem ordenado. Mas tem aquele outro versículo que fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, se a gente entende alguma coisa, se a gente lê a palavra e entende, tem revelação, é porque essa revelação vem do Espírito. Então, a gente também entende as coisas através da revelação de Jesus Cristo. Então, se tudo aquilo que a gente sabe hoje é por meio da revelação também. Então, tanto aquilo que nos é ensinado através da vida do nosso discipulador, através da vida dos líderes, através da vida dos irmãos na edificação, mas tudo aquilo vem a base vem da revelação de Cristo Jesus. Então, também nós sabemos através da revelação de Cristo Jesus. Da mesma forma como Paulo. Uma coisa que a Aline falou ali, e que eu acho interessante, que Paulo falou ali, né, sobre tudo que ele tem é revelação de Cristo. Quando eu leio isso aí, me vem muito à mente em relação ao meu lugar secreto com o Senhor. Porque, assim como a Aline falou, nós temos uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor. Nós temos conhecimento de todos os lados, basta a gente olhar para o lado e adquirir conhecimento da prática dos nossos irmãos. E o que me chama muita atenção é que o que realmente vai transformar a nossa vida não é apenas os conselhos dos irmãos ou ver os frutos deles, mas realmente a gente ter o nosso tempo com o Senhor. Paulo foi Paulo do jeito que ele foi, viveu o que ele viveu, por conta do tempo que ele tinha com o Senhor, a preferência que ele tinha pelo Senhor. E a gente vê esse exemplo muito claro na vida de Jesus e na vida de Paulo também, onde ele chega ao ponto de falar que está aprisionado com Cristo, feito escravo por amor. Então, o que me chama a atenção muito no livro de Gálatas é isso, e sobre quando ele fala sobre a gente ser revestido do Espírito Santo, e por conta disso nós somos
um com Cristo, né? Inserimos no corpo e por conta disso nós podemos desenvolver todos aqueles frutos do Espírito, né? Que nem vocês falaram. A paz, o amor, a longanimidade, benignidade. E tudo isso realmente não é lei, e é o que o Senhor nos pede para fazer, né? A Aline falando, eu lembrei desses 3 pontos aí. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo tá em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nestas, amará teu próximo como a ti mesmo. Eu li, né, eu tava lendo Gálatas, daí eu me deparei com esse texto e lembrei muito dos frutos do Espírito, né, que é amor, longanimidade, igual eu estava falando. E aqui ele deixa claro para a gente tomar cuidado com a liberdade para não se tornar libertinagem, né, ter a dosagem certa. E também sobre amar os irmãos, né, assim como nós mesmos nos amamos. Como eu mesmo me amo. Eu me cuido, eu leio a Bíblia, eu cuido da minha vida espiritual, minha vida pessoal, saúde, etc. E temos que ter esse cuidado também com os irmãos, esse amor com os irmãos também. Só que sempre tendo a liberdade e não libertinagem, não deixar passar essa linha, ter o equilíbrio. E é uma das coisas que, quando eu li esse texto, lembrei muito do que meu pai fala, que é só a gente não se cuidar que a gente já torna para libertinagem e isso acaba complicando o irmão. A gente acaba, em vez de ajudar ele, ferindo ele e colocando ele para baixo. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, que Deus me chamou a atenção é isso. Ter cuidado em dobro com o nosso irmão, assim como nós temos cuidado de nós mesmos. Sobre isso que a Su compartilhou, eu queria compartilhar um texto que fala sobre isso também. As meninas, eu acho que as meninas até leram, mas é Gálatas 4, a partir do 16. Fala, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade, e as meninas leram esse versículo, né? Eles têm zelo por vós, mas não como convém, mas querendo excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Achei muito interessante esse texto, que mostra o quanto Paulo sofria por aquela igreja e sofria por ver aquelas pessoas por quem ele tinha pregado o evangelho e tinha sofrido. Ele falou: olha, eu já sofri as dores de parto, agora eu estou sofrendo de novo e vou seguir sofrendo até que Cristo seja formado em vós. Muitas vezes a gente sofre por tanta coisa, mas não sofre pelos nossos irmãos, né? Vemos irmãos, a gente muitas vezes vê irmãos passando assim necessidade, passando alguma dificuldade física, mas será que a gente sofre também quando a gente vê nossos irmãos passando alguma dificuldade espiritual? Sim, sim, quando a gente vê que o irmão está distante, quando a gente vê que um irmão está ausente, não está mais com aquele fervor que a gente via ele tendo antes, ou vê que ele está encaminhando para uma linha que não é bem de acordo com o evangelho, como Paulo viu que os Gálatas estavam indo. Eu achei isso muito interessante, né? Paulo se deixava gastar pela igreja. Daí eu não sei se isso é 2 Coríntios, que daí eu vou puxar a sardinha pra gente, né, Laura? Porque eu li Gálatas, mas eu também estava lendo 2 Coríntios, então eu não lembro se o que eu li foi Gálatas ou foi 2 Coríntios. Mas eu lembro que tinha um versículo que falava de Paulo se deixar gastar por aqueles irmãos. E eu acho que é muito interessante isso, você se deixar gastar pelos irmãos, em vez de se deixar gastar por tantas outras coisas, né? E é isso que eu acho que tem muito a ver com o que a Su compartilhou.
Quando eu fui ler Gálatas, eu fui ler de novo, né? Só que eu não li tudo, só li o primeiro capítulo. Mas eu tava lendo lá e no capítulo 1, no versículo 6 ao 9, eu tava nessa parte aqui, e aí fala do versículo 8, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, né? Aí eu fui pesquisar o que significa anátema, porque eu imaginei que fosse alguma coisa de excluir, assim, né? E quando saiu no Google, também apareceu, além de excluir, de deixar de lado, apareceu a palavra condenar, né? E quando eu estava lendo, né, além de pensar de várias igrejas que mudam o evangelho, que modificam, né, que faz essas coisas, eu lembro de pessoas que fazem o evangelho, né, que vão lendo a Bíblia e vão dando um jeitinho assim e vão seguindo, achando que tá de boa, e não tá nada assim, né? E eu pensei, se eu também faço o evangelho, se eu também não. E também lembrei daquela. Uma vez eu vi um irmão falando que tava pegando pra gente, falou assim: ó, irmãos, não é para amaciar o evangelho pro de fora, para ele aceitar Jesus, eu tenho que falar o que tá, né? O que tá na Bíblia, né? E lendo esse versículo veio todos esses pensamentos assim, né? E que realmente não é para dizer, mas dá um jeitinho, né? Não, não tá na Bíblia, não é para aceitar, né? E eu lembrei de muitos conhecidos meus que fazem isso, né? Que congregam em lugares que tem outro evangelho, né? Também minha própria família, na igreja católica, muda bastante. E orar por esse tipo de gente. Nesse livro de Gálatas, né, o que é muito marcante é a forma que Paulo reforça para os irmãos, para que eles vivam com Cristo, né, crucificados com Cristo, e não com base na lei, não com base na Torá, que aquela aliança já tinha passado, e se eles continuassem acreditando naquilo, seguindo aquilo, era como se Cristo tivesse morrido em vão, né? A gente, nós somos gentios, né? Acho que nenhum de nós aqui chega perto do judaísmo, como era na época. E eles lá eram muito apegados à lei, mas eu creio que há um risco também de acabarmos nos apegando a uma lei, não a Torá, né? Mas a lei que eu digo são costumes, práticas nossas, que são parte do evangelho, são parte importante do evangelho, mas que não são o centro de nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, nosso grupo de jovens aqui, é muito bom estar aqui no grupo de jovens, nos grupos caseiros, no encontro geral que estaremos, é muito bom, mas estar no grupo de jovens não garante que você está ligado a Cristo, né? E uma sensação de tipo, não, mas eu não falto nenhum encontro, eu tô sempre lá e tal, eu sempre louvo, tô lá nos grupinhos de oração, pode dar uma falsa sensação de estou cumprindo minha missão diante de Deus, quando na verdade a nossa missão diante de Deus ali está no pregar o evangelho, está no fruto do Espírito, manifestar o fruto do Espírito, está no nosso relacionamento com Ele. E o risco que há é nos basearmos numa pseudo-lei que criamos, costumes, e acabarmos esfriando na fé, né? Estagnando na fé. Né? O Paulo aqui em Gálatas 6,15 fala: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Assim como ele fala isso aqui da circuncisão, eu acho que é válido falarmos, de nada vale e somente ir no encontro ou não, o que vale é ser uma nova criação, né? O texto que a Aline falou, né, que Paulo confronta os Gálatas ali, ele fala que de Cristo vos desligastes, né? Gálatas 5:4. Há um risco de acabarmos seguindo uma lei e acabarmos, ao longo do tempo, nos esfriando e nos desligando do que realmente importa, de Cristo, né?
Acho que isso não é algo momentâneo. Pô, me desliguei de Cristo, pronto. Mas é algo que é progressivo, né? Você pode estar aqui no encontro hoje, mas daqui a um tempo você não tem vida de Cristo, mas continua dentro do encontro, continua vindo aqui e, e orando e tal, mas pessoas que não saem do meio, não saem do meio dos irmãos, mas se desligam de Cristo. Isso é um risco, eu acho que é importante a gente considerar isso para não nos esfriarmos na nossa vida espiritual. Enquanto o Thales estava falando, me fez lembrar do povo de Israel lá no deserto, né? Onde eles estavam lá no deserto, Deus já tinha tirado eles do Egito. Eles estavam no deserto, mas o coração tinha voltado para o Egito, né? Então, corre o risco da gente também acabar caindo no mesmo erro. Estarmos com o corpo presente aqui, mas a cabeça está lá longe, está no mundo, está nas coisas desse mundo, né? Só complementando. Amém, amém, glória a Deus. Mais alguém gostaria de colocar algo? Fala, Gui. Em vez de você escrever, fala aí para nós. Não, eu só ia falar para nós estarmos lembrando de uma frase bem conhecida para quem está assistindo Fundamentos, que o autor dela é conhecido como Marzão. Bom demais! Bom demais. Muito bom lembrar aí, muito bom. Muito bom, Gui. Bom demais, bom demais. Só ele sabe falar esse bom demais, né? É isso aí, pessoal. Bem, o que a gente faz com tudo isso que a gente aprendeu hoje? O que a gente faz? A gente precisa Guarda no coração e pratica, né? guardar no nosso coração e praticar, né? Então, vários ensinos aí o Senhor nos trouxe, né? Através da dedicação de Paulo, a gente pode ver a vida de Paulo, a sua dedicação, né? O seu carinho, o seu esforço em passar o evangelho, o seu sacrifício, né? E, e algo que a gente precisa se perguntar: o quanto que eu tenho me sacrificado pelo meu irmão? O quanto você tem se sacrificado pelo seu irmão? Às vezes, pessoas que pararam de, de caminhar conosco, têm orado por ela, têm mandado uma mensagem para ela, têm ido lá e anunciado o evangelho para ela, têm escrito uma carta para ela, assim como Paulo fez. Então, algo que é para a gente pensar, né? Outra coisa que eu vejo que foi dito aqui, né? Temos vivido embaixo de regras, né, de leis, ou temos sido guiados pelo Espírito? A tua vida, a minha vida, precisamos olhar para ela e perguntar: Senhor, o que eu tenho atrapalhado o teu Espírito de me guiar? Tem algo em mim que atrapalha o teu Espírito de me guiar?
a liberdade que o Senhor tem me dado, eu tenho usado essa liberdade para me aproximar da carne ou me aproximar do Espírito? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Como as pessoas que estão ao seu lado te veem? Como os seus pais te veem? Vê você como um filho que está sendo guiado pelo Espírito? Eles veem esses frutos de Gálatas 5:20 na sua vida? Eles veem amor, veem paciência, longanimidade, eles veem bondade, eles veem alegria, domínio próprio, paz. Seus pais, seus amigos, veem isso em você? Ou eles não veem? Então é algo que a gente precisa ler e ouvir o que Deus está falando conosco. O que Deus está falando com você. Temos sido hipócritas, assim como ali naquele momento Pedro foi, sendo uma pessoa com uns e outra pessoa quando estamos junto com outras pessoas. Quando estamos no meio da igreja, nos comportamos como os irmãos da igreja. Quando estamos com pessoas que não congregam conosco, nos comportamos diferentes. São várias coisas que o Senhor quer falar conosco e tem falado através desse livro de Gálatas, né? São várias coisas aí e Deus, ele está falando conosco, precisamos dar uma resposta a Ele. Então, queridos, que tenhamos fé na palavra do Senhor. Já estamos crucificados com Cristo. E agora a vida que levamos essa vida pela fé no Filho de Deus. E assim temos que proceder. Assim precisamos andar. Assim precisamos crescer. Vocês são jovens, estão crescendo, estão amadurecendo, estão virando homens, mulheres, daqui a pouco estão casando, formando famílias, trabalhando, influenciando nessa sociedade. E precisamos que Cristo, em cada um de nós, faça grande diferença. Que esses frutos sejam vistos, esses frutos que o Espírito Santo produz sejam vistos na nossa vida. Amém? Alguém mais gostaria de colocar algo? Podemos orar? Ô, Wagner, só Sim. queria complementar uma coisa que me veio na mente aqui agora. A hora que o Thales estava falando de a gente estar... mas eu estou indo no grupo caseiro, estou indo no grupo de jovens, no encontro geral, estou participando e tal, mas a gente está frio por dentro. Me veio em mente a parábola do semeador.
em Mateus 13:7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Só que aqui não diz que a semente morreu e não diz que caiu em terra ruim. Então, às vezes a gente está lá, está em terra boa, está entre os irmãos ali, só que os cuidados do mundo nos sufocam. E a gente está lá no meio, lá, só que a gente está frio, né? A gente não permanece em espírito, em verdade, com o Senhor, né? Com a igreja. Foi isso que me veio Não na dá fruto, né? Não dá fruto, né, Fabrício? Os espinhos sufocam e ela não dá fruto. Não dá fruto. Amém, Fabrício. Muito bom. Muito bom sua colocação aí. Tio, Sim, eu gostaria de lembrar um texto que eu vi de Gálatas essa semana. Eu creio que foi um texto que me fala bastante. Eu realmente gostei muito, né? Que é Gálatas 5, parte do versículo 16. Foi um texto que alguns colocaram aqui. É um texto bem conhecido, bastante citado. Fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Concupiscência, no caso, é desejo, né? Desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. É interessante que, até pelo objetivo em que foi escrita a carta de Gálatas, que era combater a esse evangelho que vinha misturado aí com a Torá, ele vai colocar não poucas vezes sobre, né, esse viver debaixo da lei. Mas é legal que quando eu estava vendo, é quase como se fosse dividido num vocabulário de Paulo, que na realidade viver debaixo da lei e viver debaixo do pecado, para Paulo é a mesma coisa, certo? Então, sempre quando Paulo ele coloca viver debaixo da lei, semelhante, equivale a andar no pecado, né? Então, se nós somos guiados pelo Espírito, a gente não pode mais estar sob a lei, debaixo da lei ou debaixo do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, pureza lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino do Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? É interessante, parece a princípio até algo meio circular o que ele coloca aqui. Na realidade, ele está sendo bem claro. Olha, se você diz que vive no Espírito, então ande no Espírito de verdade. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja um dos outros. É interessante, o irmão na qual eu ouvi fazendo uma colocação sobre esse texto, ele coloca que ele fez uma viagem que foi 5.000 quilômetros no total. E nessa viagem, quando ele voltou, perguntaram: você teve algum problema no carro? Aí ele falou: eu furei um pneu. Ok, pode quase colocar como é esperado, né? Uma distância tão grande. Mas ele coloca: olha, seria complicado se eu furasse o pneu de 100 metros. Então, a necessidade de nós, como cristãos que vivemos debaixo do Espírito Santo, de não vivermos mais sobre essa escravidão do pecado. Sabemos que muitas vezes vai ser normal e precisamos lutar contra isso, mas também não pode ser algo recorrente. Isso tocou bastante no meu coração. Saber se nós começamos a perceber que estamos caindo na mesma coisa repetidamente,
não começamos a fazer nada para tentar mudar isso, quer dizer que nós ainda estamos vivendo debaixo do pecado e debaixo da lei. Porque se nós vivemos no Espírito, então nós devemos viver livres da escravidão do pecado, certo? O Senhor já nos libertou. Então, é algo que o Senhor falou comigo, eu gostaria de compartilhar com vocês também. Amém, Samar. Muito bom. Muito bom. Obrigado por compartilhar isso conosco. É a pura realidade. Mas alguém gostaria de colocar algo? Vamos orar então, pessoal. Aqueles que sentirem o Senhor de orar, de colocar diante de Deus, sabe? De expressar diante de Deus tudo isso que nós ouvimos hoje aqui, ore, ore. Lembrando sempre do que o tio Ismar sempre nos fala. Seja sincero. Oração sincera é uma oração que agrada ao Senhor. Amém, Senhor Jesus. Obrigada mesmo, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigada mesmo, Senhor, por aquilo que o Senhor falou conosco, Senhor, nesse tempo. Nos dá graça mesmo, Senhor, por estar vivendo uma vida conforme a Tua vontade. Nos dá graça, Senhor, para viver uma vida santa e irrepreensível na Tua presença, Senhor. Nos ajuda mesmo, Senhor, a buscar ser aperfeiçoados, Senhor. Nos livra também, Senhor, de exigirmos perfeição de nós mesmos, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a buscar, Senhor, sermos aperfeiçoados em Teu amor, Senhor, na Tua vida em nós, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, com as nossas vidas, Senhor, nessa terra. Nos livra, Senhor, de nos distrairmos, Senhor, mesmo com coisas lícitas. Nos livra, Senhor, de amarmos, Senhor, mais a nossa vida do que a Ti, Senhor. Nos livra, Senhor, de estar mesmo, como foi falado, Senhor, sufocado, Senhor, pelas preocupações dessa vida, Senhor. Mas nos lembra todos os dias, Senhor, que acima de tudo nós devemos buscar o Teu reino, Senhor, e a Tua justiça, Senhor. Nos ajuda a lembrar, Senhor, que se não for, Senhor, para Te servir, não vale a pena, Senhor. Se não for, Jesus, ser útil para nós eternamente, Senhor, não vale a pena. Senhor, nos ajuda mesmo, Senhor, a todos os dias restabelecer nossas prioridades, Senhor, te colocar, Senhor, como único em nossos corações, Senhor. Amém, Pai. Nos ajuda mesmo, Senhor, a botar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Nos ajuda mesmo a viver o Teu Evangelho com toda a intensidade, a viver para o Senhor com todo o nosso coração, Pai, a ser movidos pela Tua palavra. E, Senhor, que não vivamos no mesmo erro do que os Gálatas cometeram, dando os nossos ouvidos para aquilo que não é o Teu Evangelho, Pai, para aquilo que não provém de Cristo. Mas que nós possamos estar dando os nossos ouvidos, estar nos atentando cada vez mais para que a verdade que nos foi pregada, para que dela jamais nos desviemos, Pai. Nos atentando para os irmãos que têm cooperado com as nossas vidas, Senhor, honrando aqueles que estão ao nosso lado para nos ajudar, que conhecem a nossa vida, sabem como nós somos no dia a dia, Pai. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigada mesmo por esse tempo juntas, Pai. Muito obrigada pela vida das meninas. Se conosco, eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Trabalha em nossas vidas, em nossos corações. Que o Espírito Santo possa vir e nos guiar em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria perguntar para vocês, todos estão ok aí para domingo? Domingo, tudo ok para o amigo oculto lá? Beleza. Outra coisa, eu perguntar para vocês, o próximo da sexta-feira, quem é? Os dois próximos. Eu e a Hannah. Você e a Hannah? Ok. É sobre quem, Bibi? Mateus. Mateus. Beleza. Então, sexta-feira, Mateus contigo. Ótimo. Excelente. Mateus com Bibi e a Hannah, né? Tá bom. Aí, pessoal, vamos ler o livro de Mateus, tá bom? Convido a vocês aí para lerem o livro de Mateus, tá joia? Aquilo que Deus tem para nos falar também. Tá bom? Joinha, show de bolice. O que vocês estão me devendo? Versículo em inglês. Versículo em inglês. Inteiro. É? Inteiro, com a dicção boa. Isso mesmo. Excelente. Muito bom. Muito bom. Amém, pessoal. Fiquem com Deus aí, tá bom? Fica aqui.